Sejam bem-vindos a essa apresentação. Vai ser muito legal fazer essa troca com vocês. Hoje eu vou falar sobre o Let's Go. Let's Go é um guia de boas práticas que estimular para dar uma ajuda nas pessoas que querem desenvolver atividades co-criativas. Aqui na região, foi algo que a gente começou a identificar uma grande necessidade. Vou me apresentar e apresentar a razão disso. Pode passar, por favor. Eu sou Paulo Medeiros, eu sou designer de moda e professor. E organizei esse guia como resultado da minha dissertação de mestrado e um pouco da minha experiência aqui no mercado de confecções em Recife, na região metropolitana, basicamente onde eu atuo. E eu acredito que, aliada à tecnologia, a cocriação é a chave para essa revolução que a gente busca na moda, que a gente conversa nos colóquios, que busca através de chats, que a gente se preocupa nas redes sociais. Pode passar, por favor. E antes de explicar um pouquinho quais seriam esses meios, eu queria explicar o que é esse guia. Mais uma vez, ele é material resultante da minha pesquisa, orientado pelo professor Dr. Leonardo Castilho, que não pôde estar com a gente, do Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi elaborado com o objetivo de oferecer informações que possam estimular os designers, empreendedores e administradores a praticar a cocriação de inovação e concepção de artefatos e serviços. E aqui eu coloco não só os designers, mas os empreendedores, os administradores também. Dentro de um universo co-criativo, nós imaginamos e entendemos que qualquer um pode participar, dar o start e co-desenvolver projetos e serviços. Essas diretrizes que eu propus aqui, elas foram identificadas a partir da revisão bibliográfica sobre cocriação, sobre o mercado que consta na dissertação, bem como de informações que foram obtidas através de entrevistas e questionários que foram aplicados com os designers e consultores de empresas de moda e de design daqui da região metropolitana do Recife. Eu estou separando moda e design porque alguns são da área de design têxtil, que não necessariamente fazem produtos de moda, mas que são aplicados também para interiores ou decoração. A investigação acadêmica, o trabalho escrito, ele buscou identificar como e se os processos colaborativos são metodologia de design, de prototipação ou de produção dos artefatos e serviços. E eu gosto de comentar disso porque eu coloquei na minha apresentação um design de produtos de moda, e não um design de moda, como a gente costuma dizer. É a mesma coisa, claro, mas é só para... Eu acho que fica para a gente lembrar que o fazer moda é o fazer de um produto, e que a gente tem metodologias, e por mais que a gente busque a nossa inspiração ou saia do eixo um pouco, é interessante a gente conhecê-las para que a gente possa moldá-las ao nosso serviço. Mas, levando tudo isso em consideração, eu deixo claro que esse guia ele não é composto por uma metodologia, e ele também não busca hierarquizar o processo colaborativo. O objetivo, na verdade, é empoderar esse pensamento de que a cocriação ela é um processo livre e que utilizá-la aliada aos processos metodológicos de design vai mudar não só o resultado do produto, mas a forma como quem o propõe, seja como o designer, é visto no mercado. Este tipo de guia, esse guia mais descentralizado, menos metodológico, ele tem por objetivo despertar essa reflexão sobre uma determinada ação, preferencialmente como uma referência de consulta. Como eu falei antes, não é um guia metodológico, é um guia de consulta. Então, não deve ser considerado um código fechado, que deve ser seguido mecanicamente, porque mesmo as boas práticas, elas precisam permanecer em constantes evoluções.
Pode passar. E aí, eu venho para a introdução dessa nossa conversa, falando que o estudo em que se baseia este guia, ele aponta casos em que a criatividade ela está socialmente difusa, ou seja, ela se apresenta em atividades que a gente define como atividades que são que é essa criatividade que está solta na sociedade e que precisa que alguém vá lá, preferencialmente o design, trazer isso e centralizar essa criatividade que as pessoas têm em produtos, em serviços, em atividades em que elas possam colaborar. É que a gente extrair um pouquinho mais e dar uma vazão para esse potencial criativo que está disperso. Eu não falo nesse trabalho, mas algumas empresas já fazem isso. O Airbnb, por exemplo, é um bom modo da gente avaliar isso. Ele pegou algo que estava no social e propôs que a gente compartilhasse. Esse novo processo de conceber os produtos e serviços, em que a cultura participativa encontra essa inteligência coletiva, desperta, né, um novo consumidor, que para a gente não é tão novo assim, que é o prosumer, né, que é esse produtor-consumidor. E os indivíduos, outros indivíduos, né, as organizações, por meio de conteúdos compartilhados e inovando pela participação na cocriação, não só em rede, mas também na sociedade, ou seja, é aquele indivíduo que é atuante e que faz questão de colaborar, não só necessariamente com uma empresa, mas também com o social. Pode passar. E aí, quais são, né, o que são essas boas práticas? Voltando, né, para esse guia menos sistematizado, que é a melhor forma de orientar a implementação da cocriação nas empresas, sem quebrar o processo que já existe dentro delas. A gente sabe que as indústrias de moda, né, por mais que elas sejam muito parecidas, ou por mais que a gente atenda um calendário específico, elas são singulares dentro do seu processo de produção interno. Então, as boas práticas, elas chegam com esse guia menos sistematizado para que cada um, ou que cada designer, ou que cada empresa possa implementá-lo da melhor forma possível dentro da sua gestão de projetos, para que negativa e que a gente tenha dificuldades em colocá-la dentro de um processo que já existe. E aí, só um conceitozinho geral para fechar é que as boas práticas elas consistem em técnicas, né, que são identificadas para a realização de determinadas tarefas que visam o alcance de um objetivo comum. E é basicamente o que esse guia pretende. Ele pretende sintetizar algumas ações para que a gente possa chegar a um objetivo comum em relação à cocriação. E aqui a gente que eles são os conjuntos tanto de técnicas, quanto de processos e quanto de atividades que, de forma mais técnica, mais inovadora e mais criativa, garantem resultados mais eficazes com comprometimento com os princípios de inovação, de tecnologia e compartilhamento, com a participação da rede e o aprendizado continuado. Eu gosto de dizer isso porque é interessante a gente lembrar que a gente ainda precisa avaliar o que a gente faz, a gente precisa ainda, mesmo que a cocriação seja feita de uma forma menos sistematizada, a gente precisa ter métricas para avaliar como ela está sendo feita. Então, ela ainda vai ser de forma técnica, mas que vai garantir inovação e criatividade para todos os envolvidos nela. E aí, chegar a um modelo que sirva de referencial, de prática, e que eleve o nível de qualidade dos processos, é preciso partir da finalidade de que qualquer iniciativa de qualquer ela também é uma iniciativa de gestão. Ou seja, ela envolve objetivos, ela envolve processos, ela envolve resultados. E aí, com base nessas premissas, no referencial teórico e nas entrevistas realizadas, eu proponho seguir ações para uma abordagem co-criativa de sucesso. Que as empresas consigam elaborar e colocar esse desejo de co-criar para frente. A primeira dica do guia são adotar processos flexíveis, onde cada grupo, cada empresa ou designer pode definir qual é o melhor trajeto a seguir durante os processos colaborativos, ou seja, não é um padrão que seja aplicável para todos.
E aí, dentro disso, dentro de não há uma metodologia flexível, a gente percebe que não é uma metodologia que se aplique a todos os contextos de atividades colaborativas. Não se trata de transformar esse momento de desenvolvimento de produto em uma anarquia de organização, mas de abrir uma dinâmica mais aberta e entender que cada grupo ou cada integrante ele precisa se expressar de forma livre para que a cocriação possa acontecer. E também tem a ver com a gestão do designer, onde o processo de desenvolvimento da cocriação é baseado na gestão do designer, porque é ele quem tem a estratégia global de entender quais são todos os processos que aquela empresa consegue desenvolver ali dentro, quais são os limites entre o que pode e o que não pode ser cocriado. Então, parte-se da metodologia flexível e da gestão do designer. E aí a gente entende que o designer ele passa a ser um mediador. No que diz respeito à colaboração com o público, é importante que, no momento em que haja interação, o designer mediador consiga se desprender dos processos mais fechados das metodologias de design e de moda, que a gente já conhece, permitindo que os próprios guiem a gente para novos caminhos. É perceber que as metodologias, elas existem, elas podem nos guiar, mas uma vez que a gente põe a fazer a cocriação e a trazer o nosso usuário, o nosso cliente, ou até mesmo o nosso colaborador para o processo criação conosco, a gente precisa deixar que ele que nos guie para esses novos caminhos. Isso gera alguns princípios de convivência. No caso, é válido, no entanto, que, no momento dessa atividade interativa, cada grupo possa entrar em conformidade sobre o uso da adoção de uma metodologia mais fácil para estabelecer princípios de forma a melhorar a convivência. Só que isso não a torna adequada para todos os outros grupos colaborativos. Por isso que a gente entende que é uma metodologia mais flexível. Cada grupo pode conversar e entender onde que ele prefere estabelecer um processo metodológico e onde que não, para que a gente consiga avançar nos projetos desenvolvidos. E aqui eu botei um esqueminha de alguns processos metodológicos que a gente tem visto, que são esses processos metodológicos mais fechados, né, que eles funcionam como um círculo, porque a gente já sabe para onde vai, sabe quais são os processos, sabe quais são os guias. E a gente tem os processos metodológicos abertos, que são aqueles que permitem que a gente, mesmo tendo a metodologia que a gente siga, permite que a gente saia um pouco dela, mas volte para cá, que a gente vá buscar uma informação fora, mas volte para aquele passo a passo. E a gente tem a questão aberta, que são os processos livres, que é quando esse processo, na verdade, é um ciclo. A gente não sabe exatamente quando a gente vai terminar, a gente não sabe exatamente se é naquele ambiente, porque tudo isso depende do andamento do nosso grupo. É o nosso grupo que vai dizer como a gente vai se desenvolver. Pode passar. E aí, essa flexibilização dos processos, ela foi evidenciada para mim por uma das marcas que eu entrevistei para pesquisa, quando ela explica assim, durante os seus projetos, que eles têm um comitê que foi criado há algum tempo, 5 anos atrás, considerando que essa pesquisa foi feita no ano passado, no começo desse ano, por clientes que são convidadas, onde eles almoçam, jantam, enfim, fazem um happy hour. E aí esse grupo, esse comitê, que é formado por médicas, por funcionárias públicas, por publicitárias, arquitetas, psicólogas, vocês percebem que é uma marca essencialmente feminina, discutem coisas relacionadas ao universo da marca, tanto do lado do cliente quanto do lado da empresa. Então, eles marcam esse almoço, esse happy hour, mas eles não sabem exatamente o que eles vão ouvir. Não sabem se vão conseguir tirar alguma coisa dali, se não, se vai precisar remarcar, porque é um processo aberto, é um processo que depende das pessoas, de quem são eles, de como eles vão reagir para acontecer. O segundo passo são experiências únicas. Nenhuma experiência única é adequada para todos os consumidores em todas as ocasiões. A gente vai ver o porquê. Pode passar. É muito perceptível o esforço que as indústrias elas fazem hoje para cada vez mais estimular a participação do consumidor durante o desenvolvimento de um bem ou durante um serviço. Porque a melhor maneira de co-criar valor hoje é se concentrar na experiência
de todas as partes interessadas, apresentados ao público. Obrigado. Que são apresentados ao público como artefatos co-criados com os consumidores, eles são considerados mais inovadores, mais atrativos, únicos e mais adequados às reais necessidades dos usuários. Porque quando eles são comparados aos apresentados como não co-criados, mesmo que eles sejam idênticos. Porque as pessoas subentendem que o artefato co-criado foi melhor investigado, foi melhor pensado e vai conseguir atendê-los melhor porque foram feitos por pessoas que sentem aquelas reais necessidades. O desafio, nesse caso, é produzir inovação em ambientes de experiência que tornem possível essa cocriação com um valor único para cada indivíduo, sabendo que a experiência única ela reflete a maneira como ele opta por interagir com o ambiente, que é facilitado pela empresa. E aí a gente tem pontos bem importantes que nos ajudam a fazer isso, que é o valor centrado na experiência, que a gente torna ultrapassado aquele conceito de que o valor ele se baseia nos bens, mas a cocriação é uma nova lógica de relação com os clientes que tem o foco nesses recursos intangíveis. Então, a gente oferta o valor centrado na experiência, focado nas experiências de relacionamento, onde a gente vai entender que os produtos e os serviços eles precisam ser colocados a partir do que o cliente espera entender, o que ele espera sentir, ou das experiências que a gente vai fomentar, da ligação que a gente vai fazer com a marca, oportunidades reais de cocriação, que são gerar alternativas, gerar métricas para que os clientes percebam as implementações das suas colaborações, para que eles saibam que o que eles estão fazendo é real. Pode passar. E aí, é necessário levar em consideração essa etapa, pois criar um ambiente virtual, uma comunidade, ou apenas uma chamada, um convite, não é suficiente para garantir a participação e o engajamento desses clientes. No ambiente virtual, a cocriação ela depende dos benefícios que são percebidos pelas pessoas que participam. Esses benefícios eles podem ser percebidos ou esperados a curto, médio e longo prazo. E aí, caso esses benefícios eles não sejam encontrados, essa participação começa a diminuir na mesma proporção em que é percebida, né, que ela é insubstancial, que a participação ela não está sendo efetiva, que a participação não está dando um retorno, mesmo que visível, para a marca. Pode passar. E aí isso nos leva ao próximo, desenvolver os processos horizontais. Significa dizer que todos os envolvidos eles estão em igual condição. Uma vez que a gente tem metodologias flexíveis, é perceptível que os processos colaborativos eles não têm uma figura central de comando. O papel desenvolvido pelos designers nas equipes de cocriação inclui fornecer informações nas diversas áreas de especialização em design. No nosso caso, a gente está falando de moda, então é esperado que de um designer de moda as pessoas possam ter dúvidas sobre o melhor caimento, a melhor cor, sobre o melhor encaixe, o melhor recorte, enfim. A gente informações na nossa expertise, realizando os processos co-criativos que contribuam com esse panorama mais global sobre os processos de produção dos negócios, da tecnologia que está disponível, da que está surgindo, para que seja possível a gente explorar esses potenciais e estas ferramentas para as práticas do co-design. Mas isso não significa que nós vamos ser uma figura de comando. Isso não vai existir. O ambiente de cocriação é como vocês veem nesse esquema, é um processo mais horizontal, onde os designers, onde os colaboradores, onde os stakeholders, onde todos aqueles que participam estão no mesmo ambiente, na mesma plataforma, no mesmo processo. E aí a gente tem 3 ações necessárias para viabilizar esse ambiente co-criativo, de forma que possa se diminuir essas pontes entre o que se espera do designer e o que se espera do cliente ou do usuário durante esse processo de co-criação. A gente volta para o relacionamento, que significa para dar suporte estrutural para a criação e a aplicação dos recursos, com foco na qualidade dos relacionamentos e das experiências que são obtidas nesse processo co-criativo. A gente tem a comunicação interativa, que é feita e pensada para que se desenvolva de forma que
todas as partes enviem e recebam informações, de preferência em tempo real, que a gente consiga se comunicar com essas pessoas sem pontes, sem barreiras, mas que não seja uma via de mão única. E o conhecimento, que, para aumentar a experiência do consumidor, sobretudo quando a colaboração é feita através do diálogo e aprendizado em conjunto. Isso acontece muito nas marcas que ainda não estão co-criando no ambiente digital. Foi percebido que é muito importante marcas que estão no ambiente ainda físico, co-criando no ambiente físico, elas troquem e elas mostrem esse conhecimento para o usuário. Deixa eu passar, por favor. Uma vez que a cocriação ela é livre, as pessoas elas costumam chegar até os grupos de cocriação através das suas preferências do seu estilo de vida. Assim, é possível que o assunto que a gente vai estar tratando ele esteja dentro da expertise de alguma pessoa que está envolvida naquele processo, ou mesmo de um co-criador interno. A entrevistada número 5 disse que elas levam para as costureiras as ideias, elas desenham um protótipo junto e executam uma peça piloto. Essa etapa é muito importante. Elas opinam sobre a melhor forma de fazer, o que pode ser melhorado e que acabamento funciona para o produto. Ou seja, a gente consegue perceber através desse relato que a cocriação ela é distribuída, ela não se comporta de uma forma centralizadora. É um impulso que requer organização e controle por parte das empresas para que, no momento da gente conduzir esses processos, o representante possa ser apenas mais um integrante no grupo e não colabore de forma que, pelo motivo do cargo que ele ocupa, ou etc., ele estruture o grupo de uma forma hierarquizada, porque isso vai prejudicar o empoderamento que é dado aos participantes que se uniram com esse propósito de co-criar. Pode passar. E aí, esses estímulos, eles favorecem a criação de uma atmosfera aberta, incentivando a liberdade de expressão dos participantes e culminando em ideias ainda mais criativas. Passar. O próximo passo são favorecer dinâmicas baseadas nos processos tecnológicos. Na contemporaneidade, hoje, busca equilíbrio entre os aspectos técnicos e os aspectos semânticos dos artefatos. Pode passar. Isso significa dizer que, para que o processo colaborativo ocorra, é preciso que as empresas planejem plataformas em que a participação pode ser efetiva e que eles definam a escala, o local e o modo como essas interações acontecem, de forma que a gente possa expandir essas fronteiras. Caso a gente esteja online, caso a gente esteja offline, sempre vai haver de fronteiras que são as dúvidas que os participantes têm, os bloqueios sociais, psicológicos, os próprios, talvez, traumas em relação a estar no processo de grupo. Então, é muito interessante que a gente, que os designers, que as pessoas que estejam interessadas em elaborar com a criação, planejem essas plataformas para que essa participação ela possa ser efetiva. Nesse contexto, facilitando ou tornando isso mais fácil, a multidão ela seria mais inteligente, ela seria mais talentosa e mais produtiva, porque a gente ativa o poder da tecnologia para liberar o talento dentro de todos os envolvidos. O design moderno ele busca integralizar as mais diversas áreas do conhecimento, observando a sua característica muito vanguardista do design, de forma a contextualizar em suas criações e seus projetos conhecimentos do campo da física, da química, do biohack, entre outros. Mais uma vez, exemplos de projetos que estão com nanotecnologia, com fabricação digital, que podem nos auxiliar a melhorar e a diminuir essas barreiras e fronteiras. É possível dizer que, embora o ambiente físico ele também seja passível de uma cocriação de sucesso, o ambiente virtual é o meio pelo qual ela se dissemina, porque gera engajamento, gera troca, relacionamento, afetividade e expande os territórios. É muito fácil perceber que talvez vocês estejam associando e percebendo que é muito fácil da gente colocar e implantar essa cocriação fora da região metropolitana do Recife, que foi onde eu ambientei a minha pesquisa. Pode passar. E aí a gente propõe ambientes com dinâmicas tecnológicas. A gente sociais, as plataformas de engajamento, os ambientes virtuais de troca, os ambientes mais inovadores.
Os dois autores que eu pesquiso bastante, que falam muito sobre cocriação, eles ressignificaram, em algum momento, por volta de 2014, um conceito que eles trouxeram nos anos 90. E eles ressignificaram esse conceito de cocriação, dizendo que ela é a união da criação e do desenvolvimento do valor com os stakeholders, em particular, intensificado e promulgado por meio de plataformas de engajamento virtualizado e emergente de ecossistemas de recursos e atualizando e incorporando esses domínios que vêm de experiências, para que se possa expandir essa riqueza, essa saúde, esse bem-estar. Ou seja, o próprio conceito de cocriação, ele migra para o ambiente digital. Ele pede para um ambiente que seja pensado no ambiente digital de troca. Pode passar. E aí foi muito claro perceber isso, porque 100% das marcas pesquisadas, elas estavam no ambiente virtual de interação, sejam ele na rede social, num site, num blog, enfim. Durante a pesquisa, todas as marcas elas foram unânimes na presença online, em todas essas plataformas, além de usarem plataformas digitais como a sua principal ferramenta de comunicação e captação de informação. Uma das entrevistadas falou que a última coleção deles foi criada em cima de uma enquete online que eles fizeram, perguntando sobre qual peça de roupa ou de vestuário os clientes gostariam de ver na loja. E aí eles conseguiram produzir o primeiro vestido da marca, que foi uma das peças mais pedidas da loja e que eles nunca tinham feito. Embora de uma forma mais acanhada, esse exemplo ele ilustra o que Guillard menciona na teoria de interação, quando ele determina que a cocriação ela muda a forma como a organização interage, não só com a sociedade, com os colaboradores e qualquer um interessado, uma vez que na rede social, não necessariamente os seguidores, eles são consumidores. Pode passar. E aí o quinto passo, já estamos chegando já no finalzinho, significa estimular o aprendizado de forma continuada. Pode passar. O processo colaborativo ele é uma trajetória. Ele não se encerra após aquele encontro, após com os clientes, seja ela física ou online. É importante que a marca entenda que o aprendizado deve ser continuado, fazendo com que o engajamento seja a chave para estimular que os integrantes eles continuem alimentando os projetos com informações, com seus desejos, com as sugestões. Por isso, é muito importante que, após as ações cocriativas acontecerem, as empresas desenvolvam ações internas e pós-projeto, de forma que elas possam agregar as respostas sobre sejam demonstrando uma atenção para com os temas que foram abordados no encontro. Essas soluções elas podem acontecer de várias formas. Pode passar. De várias formas, a depender da área de relação, do porte e das características da empresa. Algumas empresas fazem auditorias, outras feedbacks, algumas fazem conversas e alguns fazem esclarecimentos pelos meios digitais ou redes sociais. Bem, a cocriação, ela geralmente um compromisso de longo prazo, de preferência, parte de um processo mais estruturado dentro da organização, e envolve essas partes de dentro e de fora da empresa. O resultado da cocriação, ele se torna parte do processo de inovação da empresa. É importante ressaltar que os resultados da cocriação, eles não são totalmente exatos. Assim que as sessões terminam, como, por exemplo, citou o entrevistado 1. Nesses encontros, a gente consegue sentir o termômetro dos clientes, consegue ouvir as ideias que aparentemente não fazem muito sentido, mas quando a gente começa a debulhar, faz todo sentido. As últimas inovações da marca vieram todas depois desses encontros com esses comitês. Ou seja, é preciso que as ideias passem pelos designers, pelos especialistas ou pelas produções de cocriação, mas que essas ações elas sejam feitas de forma que haja um vínculo com o externo. É uma oportunidade de envolver os colaboradores, os fornecedores e os patrocinadores para impulsionar essa implementação. Pode passar. O sexto passo é disponibilizar o acesso à informação contínua. Isso significa identificar o tipo de consumidor e oferecer um fluxo de informação de acordo com o seu perfil. Fuller cita que há alguns tipos de consumidores que costumam participar nesses processos. Geralmente, eles são estimulados por recompensas, pela curiosidade
ou pelo interesse intrínseco, que é aquele que é que é aquele que é o nosso foco, é nosso cliente ideal, que é aquele que está preocupado com a inovação e não está preocupado numa recompensa monetária, financeira, enfim. Pode passar. Do ponto de vista dos participantes, sejam eles colaboradores internos ou externos, a cocriação ela inclui um compromisso subentendido de mantê-los informados. Ou seja, é um modo de demonstrar consideração pelo tempo e pelo esforço que foram investidos nos processos cocriativos, compartilhando notícias. Ou seja, é interessante que esse esquema de distribuição de informações aconteça de forma horizontal, mas aconteça para todo mundo. Que ela parta para o design, para os clientes, para os fornecedores e para os colaboradores, como vocês veem no quadro abaixo. Pode passar. Grunds e Voima, que foram outros autores de referência, eles dizem que se esse sistema for fechado ao cliente, a coprodução em qualquer esfera ela não vai ter lugar no processo de criação. Isso também ocorre se o processo do cliente não é visto pela empresa. Nesses dois casos, não haveria atividades conjuntas. Se a empresa faz um processo fechado, o cliente faz um processo fechado, não haveria atividades conjuntas e a cocriação não iria acontecer. Isso porque a colaboração só ocorre quando todas as partes envolvidas influenciam umas às outras e interagem entre si. É importante complementar ainda que, se possível, a informação deve ser disponibilizada em meios próprios. Ela não deve ser mantida hospedada em locais que sejam temporários, plataformas terceirizadas, pois, além de entregar de forma mais consistente e mais contínua, ela permite uma maior comunicação com o público. E é muito importante que a marca deva garantir a perpetuação dessas informações, porque muitas vezes os clientes buscam as informações sobre os projetos de que eles participaram. Aí isso pode gerar uma frustração e dúvidas sobre a importância que a marca dedicou à participação do público. Pode passar. E aí, as considerações finais desse trabalho é que a praxe dessa abordagem no momento de interação, ela merece atenção. Nesse estudo, foi muito percebido a importância desse guia de boas práticas para iniciar um processo co-criativo, pois a maioria das marcas elas partia das ferramentas que já estavam disponíveis em redes sociais. O que é uma ação válida, porém são necessárias implementações constantes, unidas a algumas abordagens metodológicas que podem ser internas, uma vez que a era da informação, que é a que a gente consegue viver, ela estabelece um mundo em que a base de todas as relações se constitui por meio da informação e da habilidade em processar e gerenciar esse conhecimento, não apenas em conquistar. Essas são as referências, caso vocês queiram ver depois. Deixa eu passar. Isso, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram conversar, vamos conversar. Aí são minhas redes sociais, meu e-mail, enfim. Obrigado pela participação e pela atenção de vocês. Até a próxima.